Bom, Celso, e aí vamos falar um pouquinho do livro Malevich, Forma, Cor e Sensação. Vamos conversar um pouco hoje sobre o que eu tenho chamado de pequeno notável, porque é um livro pequenininho, do tamanho deste, que é uma pequena joia, né? E a ideia dessa coleção, que o primeiro livro é aqui, dá para ver, do Sergei Eisenstein, e agora do Malevich, que é trazer textos fundamentais dos pensadores, artistas desse período, desde o início do século até mais ou menos final dos anos 30, 30 e pouquinho, né? Porque esses autores são muito desconhecidos para nós. Então, a ideia dessa coleção é justamente tornar acessível, introduzir os leitores e as leitoras brasileiras, os pesquisadores, no pensamento desses autores e autoras que são muito importantes para a arte, para o design e para a arquitetura contemporânea do mundo todo. E agora o texto Forma, Cor e Sensação, ele foi utilizado, ou é, na verdade, utilizado pelo Celso Lima, meu querido parceiro, curador do Viltemars, em 2018, coautor comigo desse livro, também muito querido, muito amado, Viltemars, Desenho de uma Revolução. E agora estamos nós desdobrando a nossa pesquisa e a Quinorus desdobrando o projeto editorial. E Celso utilizava o texto do Malevich em suas aulas sobre cor. Então, a ideia é que ele fale um pouquinho só sobre qual a importância desse texto do Malevich no aprendizado e na reflexão sobre a cor, na construção de objetos, de superfícies, né? Fala um pouquinho para a gente, Celso. Bom, esse texto do Malevich, ele tem uma importância imensa, não só no sentido do estudo da cor e da questão de percepção de cor, enfim, mas também como análise de um movimento da história da arte e como ele aproxima esse movimento do registro de formas de formas, vamos dizer assim, muito próximas de como o nosso olho observa o mundo, né? Porque o pintor, ele fala aqui especificamente sobre os pintores e os pintores impressionistas, eles representam o mundo. É uma representação. Ali não há uma realidade do mundo. É uma representação, é uma percepção de um momento, de um lugar, enfim, e que é registrado na pintura, né, pelo artista. Mas o texto do Malevich, que traz justamente esse título Forma, Cor e Sensação, em termos pedagógicos, ele tem uma importância fundamental no aspecto de entender a cor como um fenômeno, né, de percepção, de extração de sensações na observação de sombra e luz, que justamente, por isso que ele se remete aos pintores impressionistas, que são os artistas que praticamente trabalham com essa matéria, a questão da sombra e da luz. Eles constroem suas pinturas, a pintura impressionista toda ela construída pela notação de sombra e luz da cena registrada, enfim, que está sendo registrado na pintura, o pedaço de mundo, né, que está sendo registrado pelo artista. E aí, então, o Malevich leva a gente na observação do registro que os impressionistas fazem, e também tem uma relação forte com a propedêutica da Popov e do Vesny, que eles ministravam nos Viltemars até 1924, justamente porque ele traz essa questão da cor, os valores da cor. A cor como transmitindo sensações de valores físicos, né? Temperatura, enfim, a expansão, concentração, a questão das coisas excêntricas, concêntricas. Então, isso tudo está embutido no texto de Malevich, porque é o registro que ele faz.
E justamente a colocação dele de que o mundo é percebido pelos nossos olhos como formas de cor, em cor, né? Justamente esse resultado da projeção de luz e também as sombras que, de uma certa forma, constroem os volumes e tudo mais. O mundo não é desenhado a traço, né? Então, por isso ele se remete, inclusive, aos impressionistas. Então, eu estou num estudo, em aula, esse texto eu encontrei na revista CA e fui utilizando em aula, inclusive foi, o ano passado, o motor de um curso sobre a teoria da cor a partir de Malevich. E eu percebo que os alunos têm vamos dizer assim, é como uma descoberta para eles, essa nova qualificação da cor como construtora, né, do mundo, né, enfim, do que está ao nosso redor. E é justamente, inclusive o Malevich ele oferece no texto, alguns exercícios, vamos dizer assim, né, de aplicação de cor, superfícies, né, justamente para entender também como a cor constrói extensões espaciais, seja reduzindo ou ampliando. Então, isso é muito interessante. Pedagogicamente, é um texto que oferece assim, uma abordagem riquíssima, tanto que eu praticamente fiz um curso apoiado por esse texto, e a gente destrinchou ele o que pôde, mas ainda faltou muito, porque é muito rico. Ok, obrigada. A ideia hoje realmente é nós oferecermos a vocês uma pequena amostra do conteúdo desse texto e como é que ele pode ser desenvolvido, tanto para nossa reflexão no campo da arte, hoje, na prática, né, no fazer arte, quanto em termos teóricos e mesmo históricos, porque a gente está trabalhando com um autor de um período revolucionário nas artes, e aí eu não estou nem falando da Revolução Russa, soviética em si, mas eu estou falando da Revolução nas artes. E o questionamento sobre o conceito de realidade que existia nesse período e que, digamos, é fundador de muitas outras manifestações artísticas de vários outros realizadores, os construtivistas, os produtivistas, porque esse pensamento do Malevich ele é anterior, inclusive, à Revolução. O texto que nós estamos publicando, como o Celso mencionou anteriormente, ele foi publicado pela primeira vez em 1928 na revista Arquitetura Moderna, número 5. Porém, esse pensamento do Malevich, ele antecede em muitos anos essa publicação. Esse, na verdade, é um texto seminal do Malevich. Ele já tinha, neste momento, realizado o grande desenho de sua teoria e de sua história da arte, né? E nós estamos oferecendo agora, digamos, essa degustação. Mas tem muitas outras reflexões que podemos fazer em torno desse texto, e inclusive conectando com outros pensadores e artistas desse período, como é o caso do próprio Eisenstein. Muitos de vocês adquiriram esse livro, conhecem esse texto, que o cineasta escreveu sobre a série Cárcere de Piranesi, e ele discute justamente a construção das imagens, assim como Malevich e o Celso nos presenteou hoje com essa fala dele, da experiência do uso desse texto, como é que ele constrói as imagens por meio da cor, mas não apenas, né? Então, hoje, esse é o aspecto que nós estamos abordando. Então, obrigada por quem nos ouviu, por quem nos vê, e também uma ideia que eu e o Celso tivemos é que, se vocês quiserem enviar algumas questões para nós, podem colocar aqui nos comentários abaixo do vídeo,
porque isso vai alimentar o nosso planejamento de aulas futuras sobre o Malevich, a construção da imagem, a construção de objetos. Então, é importante também a gente saber de vocês qual é a curiosidade ou o que vocês estão estudando e pesquisando, que seria interessante a gente abordar, né, Celso? Sim, sim. Um ponto, só complementando, a gente tem nesse momento que Malevich escreve esse texto, dos anos 1920, e depois dos anos 1930, um grande número de teóricos da cor que estão estudando as coisas, porque é um momento que se vive uma revolução nas cores. Com a sintetização dos pigmentos na segunda metade do século XIX, novas tintas e cores surgem. Então, é toda uma reconstrução das teorias, a partir desse disco de cor mais, vamos dizer assim, completo, mais rico. Então, e o Malevich já tinha feito experiências importantes de luz e cores, justamente nas suas composições suprematistas, a extensão de luz na cor como ocupação espacial, enfim, tudo isso. Então, de fato, esse é um texto que o Malevich, de uma certa maneira, traz experiências que ele já vinha acumulando há muito tempo. Então, esperamos que tenhamos aguçado a sua curiosidade e que vocês respondam aí para nós, comentem alguns aspectos que vocês gostariam. Então, por enquanto, agradecemos e até muito breve. Até mais.